Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Pelo fim da noite do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, foi Maria Madalena com a outra Maria visitar o sepulcro. E eis que se deu um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando-se ao sepulcro, afastou a pedra e sentou-se em cima dela. Seu aspecto era como o do relâmpago, e sua veste era branca como a neve. Os guardas, quando o viram, ficaram apavorados e como mortos. O anjo, porém, disse às mulheres: Não vos amedronteis, sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde fora deitado o Senhor. Ide presto dizer a seus discípulos que vos precederá na Galileia, onde o vereis. Eis que vos anuncio. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimos padres, caros irmãos e seminaristas, caras irmãs, caros fiéis. Eis que depois destes exercícios de Quaresma, chegamos no cume do ano litúrgico. Com essas cerimônias que nós podemos concorrer nesses últimos dias, a Igreja comemora a obra magna de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é o centro da história, realmente o centro de toda a história da criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Foi para Ele que Deus criou os céus e a terra. E de modo especial, nesta noite tão solene e gloriosa, a Santa Igreja lembra a sua vitória. Decidindo-se Deus, desde toda a eternidade, criar os homens, em sua onisciência Ele prevê o pecado, quer dizer, prevê a falta de correspondência das criaturas, as mais amadas, a este amor infinito que Ele nos dispensou. Nós começamos a primeira parte da cerimônia com as leituras. E a primeira leitura que foi lida, justamente, foi a história da criação do mundo. Na mesma eternidade, a Santíssima Trindade decide enviar a segunda pessoa, Deus Filho, para ensinar-nos como se ama a Deus. Se nós meditássemos no amor pelo qual fomos amados, nós não andávamos mendigando por aí amores indignos. Santa Teresinha nos ensina maravilhosamente por sua própria experiência. Abre aspas. Uma vez que o bom Deus queria meu coração só para si, já atendia a minha oração quando trocava em amargura as consolações da terra. Para mim, isso se tornava tanto mais necessário quanto mais não me conservaria insensível a louvores. Muitas vezes louvavam diante de mim a inteligência das outras, e jamais a minha. Daí concluí que não a tinha, e resignei-me a carecer dela. Meu coração, sensível e amoroso, facilmente ter-se-ia entregado, se tivesse encontrado um coração capaz de compreendê-lo. Tentei ligar-me a meninas de minha idade, principalmente a duas dentre elas. Tinha-lhes amor, e elas, por sua vez, me amavam tanto quanto eram capazes de fazê-lo. Mas, que lástima! Como é mesquinho e volúvel o coração das criaturas! Não demorei em perceber que meu amor era incompreendido. Uma de minhas amigas precisou procurar a família e voltou alguns meses depois. Durante sua ausência, pensava nela e guardava cuidadosamente um anelzinho que me dera.
Quando tornei a ver minha companheira, grande foi minha alegria, mas não obtive ainda mal, senão um olhar indiferente. Meu amor não fora compreendido. Percebi-o e não mendiguei uma afeição que me era negada. O bom Deus, porém, deu-me um coração tão leal que, amando com pureza, ama para sempre. Por isso, continuei a rezar pela minha companheira e ainda lhe tenho afeição. Ao ver que Celina queria bem a uma de nossas mestras, quis imitá-la, mas não pude conseguir, pois não sabia conquistar as boas graças das criaturas. Ó ditosa ignorância, como me livrou de grandes males! Quanto não agradeço a Jesus de me fazer encontrar só amargura nas amizades da terra. Com um coração como o meu, deixar-me-ia prender e cercar as asas. Como poderia então voar e repousar? Como pode unir-se intimamente a Deus um coração entregue à afeição das criaturas? Tenho o sentimento de que não é possível. Devemos então, fecha aspas, devemos amar sem interesse o próprio, sem interesse o próximo, sem amor próprio, sem desejo de retribuição, só por amor a Deus. Deus é o único digno de nosso amor. Um dos aspectos mais tristes do pecado e que ele é um dos aspectos mais tristes do pecado é que ele é um abuso de uma capacidade que temos, a capacidade de amar. Fomos feitos para amar, feitos para conhecer o bem e amá-lo. E quantas vezes nos enganamos de bem e amamos o bem errado? Enganamo-nos mais ou menos. Deus foi como um jovem noivo que, parecendo não pensar em outra coisa senão em sua amada, prepara tudo, nos mínimos detalhes, a fim de que ela sinta-se querida sobremaneira. Se contemplamos aqui, na Serra do Mosteiro, este verde que parece um veludo, essas manhãs fascinantes e esse anoitecer deslumbrante. Tudo para vós, ó alma minha, esposa minha, minha amada. Quão grande foi a ingratidão de Lúcifer, de Adão e de Eva. Quão grande é a nossa ingratidão quando pecamos. Dizemos a Deus, neste momento, que preferimos tudo, menos Ele. O inferno não é outra coisa. Atenção! É preciso retificar, já falei outras vezes, nossa concepção de inferno. O inferno é o lugar preparado para aqueles que preferiram tudo, salvo Deus, durante esta vida, e que, como desejaram, permanecem longe de Deus para sempre, depois da morte. Longe de Deus, guardando somente a terrificante lembrança de que foram outrora, os batizados ao menos, filhos de Deus. Se pudéssemos imaginar o que seja o tormento de uma alma quando ela lembra, eu fui, não sou mais filho de Maria Santíssima. Nunca mais o serei. Estou separada dela para sempre. Em um desses desastres naturais ou acidentais, não me recordo, contava-se de uma mãe que, após ter procurado em vão vários de seus filhos, recorre à divulgação das vítimas anunciadas pela polícia. Ela ouve o nome de um primeiro filho, ouve de um segundo. Ao ouvir, se não me engano, o nome de um terceiro, ela deixa escapar um gemido de dor indizível e desfalece. Eu tive a oportunidade de ver uns registros filmados de condenados à prisão perpétua ou pena de morte, gravados nos Estados Unidos, no momento em que eles recebem a sentença. Tanta coragem, entre aspas, para cometer o crime. Tanta coragem para pecar. Coragem. E agora a morte o surpreendeu. Eles ficam desesperados ao ouvir a sentença de morte. Pois bem, qual não deverá ser o desespero de uma alma que deixou-se enganar nas trampas do demônio durante esta vida?
e ver a cova da eternidade aberta, onde ela terá não somente seu corpo, mas sua alma sepultada viva para sempre. Quanto maior é a ingratidão, maior é o preço que se paga por ela. Pois bem, nós todos fomos ingratos em nosso pai Adão. E cada um de nós, com exceção de nosso Senhor e de Nossa Senhora, que inclusive, eu retifico, ela também é digna de nosso amor, ao ser concebido, recebe como herança essa ingratidão e a consequência dela, a privação da visão de Deus. Meus caros fiéis, Deus é o bem infinito. É próprio ao bem dar-se antes de tudo a conhecer. Deus, em um ato liberíssimo de sua vontade, cria a fim de dar-se a conhecer. Ele sabe, desde toda a eternidade, que Ele é o bem. E ao ser conhecido, ser imediatamente amado. O demônio nunca viu Deus. É impossível ver a Deus e não amá-lo. Nesta terra, nós cremos em Deus. Nós cremos naquilo que nosso Senhor vê e nos revela. No céu, nós veremos o que Jesus vê. Quem nunca disse, por exemplo, mas por que Deus não destruiu o demônio? Por que Deus permitiu o pecado? Por quê? Ó insensatos que somos, Deus do alto do céu se ri de nós. Quem pode me ensinar algo, diz o Senhor Deus de Israel? Quem pode me dar conselhos? Pois bem, Deus permitiu o pecado, pois seria, na verdade, uma ocasião para uma vitória infinitamente maior. A vitória que comemoramos hoje. Ó Felix culpa! Ó Felix culpa! O diácono cantou, ó feliz culpa, que nos deu um tão grande Redentor. Nós acabamos de cantar no Exultet, que nós podemos acompanhar, que é o anúncio da ressurreição que Dom André cantou. Na oração da coleta, em um dos domingos depois de Pentecostes, a Santa Igreja reza: Deus, onipotente e eterno, que mostrais vosso poder, sobretudo, perdoando e fazendo misericórdia. Sim, o pecado, essa nossa ingratidão, essa nossa traição, daria a Deus a ocasião, e foi por isso que Ele o permitiu, de manifestar, talvez, o traço mais sedutor de sua natureza, o amor perfeitamente misericordioso, paciente, eterno e de bondade infinita. Se Ele não tivesse nos dito que Ele era assim, quem poderia ousar a pensar? Quem poderia pensar que Ele falaria conosco, nos chamaria de filhos, nos daria a participação à sua natureza, morreria por nós, se daria em alimento por nós? Quem? Olhem os deuses fabricados pelos pagãos, violentos, implacáveis, de boca aberta para receberem sacrifícios de crianças. Aristóteles, em toda a sua grandeza filosófica, dizia que não era possível que Deus estabelecesse uma amizade com seres tão ínfimos como nós. Caros irmãos, a Igreja nos dá a cada ano ocasião de beijar a cruz. Beijando a cruz, nós beijamos o amor de Deus. Nós beijamos a vitória contra o demônio, que, pretendendo frustrar os planos de Deus, dá a ele a ocasião de fazer a mais maravilhosa obra de sua destra, a nossa redenção. No juízo final, será a grande humilhação do demônio, que, pensando atrapalhar a Deus, verá que carregou pedras para construir a sua catedral. Em resposta a esta nossa gratidão, Deus, nosso Senhor, nos ensina como se ama. Nosso Senhor guarda suas chagas,
mesmo depois da ressurreição. A cada vez que o contemplamos, é como se ele nos dissesse: é assim que se ama. Nós ferimos o coração de Deus por nossos pecados, mas essa ferida se tornou para nós porta do céu. Talvez os senhores já escutaram a história que o padre Mateus conta, que indo a uma cidade, deram-lhe a conhecer que um ímpio jornalista, blasfemo, revolucionário, estava hospitalizado, pronto para morrer. Padre Mateus, corajoso como ele era, apóstolo do coração de Jesus, sobretudo, confiante nas promessas do coração de Jesus: eu darei aos meus sacerdotes o poder de tocar os corações mais duros. Apóstolo do coração de Jesus, deste coração que se consome de amor pelos homens e do desejo de salvá-los, ele decide, então: eu vou vê-lo. Ao ver aproximando-se dele um sacerdote, o jornalista, aos gritos, lhe diz: o que você vem fazer aqui? Você não sabe quem eu sou? Eu me deleitava em escrever contra seu mestre. Eu tinha em minha mesa um crucifixo. Minha diversão era cuspir nele enquanto eu escrevia o que eu escrevia. Pois bem, disse o padre Mateus, sim, conheço o Senhor, conheço perfeitamente. Sei o que o Senhor fazia a nosso amado Redentor. Pois bem, é em nome dele que eu venho aqui, pois esses ultrajes que o Senhor a fazia feriu seu coração sagrado, e esta ferida se tornou para o Senhor agora porta do céu. É Ele que te convida a entrar nela. Quer? O desgraçado para, gélido, paralisado. Não era possível resistir. Jesus, meu inimigo, diz que me ama? Essa declaração de amor era demasiadamente impressionante para alguém que odeia tanto. Impossível para ele resistir. O pobre se confessa e em alguns dias fecha os olhos abraçado a seu amado Jesus, para cantar para sempre as suas misericórdias. A justiça de Deus levanta-se no pecado de Lúcifer e o fulmina no inferno. Essas criaturas angélicas não conhecem o que seja a fraqueza da inteligência e da vontade. Não querer misericórdia, de uma certa maneira, é como se fosse o grito de sua natureza. Mas nós, homens, pobrezinhos, tão sujeitos a fraquezas, dos animais guardamos tantas semelhanças e dos anjos somos motivos de piedade quando eles nos olham. Olha como nós nos parecemos a um macaco. Eu falo isso e as pessoas sempre riem, mas é verdade. A teoria da evolução é ridícula, mas uma de suas premissas nós não questionamos. Os modos de uma mamãe chimpanzé com seu filhotinho no colo é indiscutivelmente parecida à de uma mamãe humana. Olha essas mãos, olha esses pés. Portanto, humildade. Guardemos humildade. Desde aí. Parecemos animais e o somos realmente. Veja o orgulho do demônio, que olhando o homem teria dito: que? Eu adorar a isso um dia? Isso vai reinar sobre mim? Não. A justiça de Deus, conhecendo a natureza infinitamente digna de adoração e respeito que Ele tem, exige para o pecado, essa ingratidão infinita, um digno pedido de perdão, em nome da humanidade inteira. Ou isso, ou o inferno eterno. A misericórdia de Deus, então, para satisfazer a sua justiça, envia o seu Verbo para se encarnar, tomar a natureza humana e, sem deixar de ser Deus, tornar-se verdadeiro homem para ensinar-nos como se ama a Deus e pedir esse digno pedido de perdão,
e cantar este canto de glória e reconhecimento que só Ele podia cantar e que cantou no Calvário. Eis a vitória de nosso Senhor. Meu Jesus, obrigado. Neste dia em que comemoramos vossa ressurreição, comemoramos vossa vitória sobre a morte. Ninguém tirou vossa vida, vós que a destes livremente a Deus, reconhecendo que só Ele é o Senhor. Vós sois o Senhor da vida. Nós cantamos hoje a vitória suprema de vosso coração que ama. Dai-nos o vosso coração, para que nós amemos para sempre a Deus e jamais novamente tornemos a ofender. Neste dia, caros irmãos, renovemos o nosso apego à tradição. Se nós somos apegados nesta terrível crise que passa a Igreja à tradição, é porque a tradição não é outra coisa senão nosso Senhor Jesus Cristo conhecido e amado. Os liberais, os modernistas, pretendem liberar os homens de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós queremos que Ele nos amarre cada vez mais forte. Queremos que Ele nos amarre cada vez mais forte, em reparação a esse espírito de rebelião contra o bem. Contra o bem. É todo o motivo da resistência de Monseigneur Lefebvre e Monseigneur de Castromaille? Todo o motivo desse mosteiro? Todo o motivo pelos senhores terem deixado tudo e terem vindo para cá? O motivo é nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dele. Ele é o centro da história. Nós fomos criados por ele e para ele. É o exame de consciência supremo que nós devemos fazer todos os dias, a cada hora. Minha vida tem como fim Jesus. Se eu digo que sim, agradecer a Nossa Senhora porque ela tem me dado essa graça. Se eu digo que não, pedir-lhe perdão de ter resistido, porque certamente ela quis me dar. Porque o fim da minha vida, da nossa vida, é nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje comemoramos a ressurreição gloriosa. Que Nossa Senhora das Alegrias, Rainha da Glória, nos comunique a alegria que invade seu imaculado coração neste dia, por ver seu divino Filho, o herói dos heróis, coroado por seu corpo glorioso no sólio e no centro da história, para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.